Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que, em parceria com o CRP, nós realizamos essa atividade de hoje. Para a gente é fundamental, mas antes eu gostaria de situar um pouco o Tribunal Popular, porque o CRP é fácil situar, embora essa linha histórica que o Bernie fez em relação à atuação do sistema conselho e principalmente o Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo tem em relação aos povos indígenas, foi bastante profunda e importante para que a gente possa, né, situar mesmo o CRP dentro desse contexto. Agora, para nós do Tribunal Popular, talvez seja fácil ou não, porque o tribunal, né, é uma experiência que acabou dando certo. Na verdade, era um evento que acabou virando um movimento, né, uma rede de coletivos que atuam na defesa dos direitos humanos de forma geral. E como é que começou isso? Isso começou exatamente, né, no ano dos 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né, diversos coletivos, grupos que atuavam na defesa dos direitos humanos, entendendo que nos 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos haveria uma série de atividades oficiais, né, festejando os 60 anos dos direitos humanos. Ao mesmo tempo que isso acontecia, nós verificávamos que o Brasil, na verdade, era um dos grandes violadores de direitos humanos, né? A gente, além de ter os fatos, né, concretos, a gente tinha também a ação do Estado brasileiro, rechaçando qualquer tentativa de fazer a leitura da sua ação violadora dos direitos humanos. Portanto, nós começamos a reunir diversos coletivos e debater o que faríamos, então, nos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E fomos chegando à formatação pensando em duas experiências. Qual seria a formatação? Pensando em duas experiências. Uma experiência foi o Tribunal dos Povos, e a outra experiência foi o Tribunal Popular, que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova Orleans, em decorrência dos crimes do Katrina, né? Lá naquela região que o Estado norte-americano não teve uma pronta ação, né, e diversas pessoas morreram ou tiveram suas vidas afetadas em decorrência da omissão do Estado norte-americano em relação àquela população local que, por alguma coincidência aí, né, nós acreditamos que não seja, a população negra, né? Então, em decorrência disso, um companheiro foi ser observador no Tribunal Popular lá nos Estados Unidos. Quando ele voltou, ele propôs, então, a formatação final para a atividade que nós iríamos fazer, de realizar um Tribunal Popular. E, a partir daí, nós fizemos várias sessões para discutir as diversas violações do Estado brasileiro. Estudantes, crianças e adolescentes que nós fizemos aqui no CRP, povos indígenas, moradores de rua, fizemos várias sessões ao longo de 2008. E aí, ao final, nós elegemos 4 casos emblemáticos de violação do Estado brasileiro, né? Os crimes de maio, aqui em São Paulo, o sistema prisional, São Paulo, Minas, Bahia, Bahia principalmente. Naquele momento o sistema prisional estava muito evidenciado, Espírito Santo, de certa forma, que depois, né, tornou-se um escândalo nacional, né, os encarcerados vivendo em containers, né, que em seguida a essa nossa atividade nós fizemos uma ação e conseguimos reverter a situação lá do Espírito Santo. A entrada do Exército no complexo do Alemão, né, e a situação de criança e adolescente. Foram mais ou menos esses casos. Na verdade, alguns casos tinham relação com os outros, e a criminalização dos movimentos populares, né, que naquele momento começava a ser criminalizado, né, em grande escala já, os lutadores sociais. Então, diante disso, nós,
é um coletivo, uma rede de 104 entidades. Fizemos 4 sessões de instrução e, ao final, né, nós decidimos que o Estado brasileiro era culpado, né, de todos os crimes acontecidos contra o povo brasileiro. Portanto, a ocasião, o acusador do Estado foi o promotor aposentado Plínio Arruda Sampaio. Ele, né, uma das recomendações dele, né, no pedido de sentença máxima ao Estado brasileiro, era que esse coletivo, aquele agrupamento que construiu aquela riqueza de reflexões a respeito do Estado brasileiro, pudesse estar permanentemente mobilizado para cumprimento da sentença. Pois bem, o que era um evento de comemoração aos 60 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos tornou-se, né, uma ação permanente, né, desses diversos grupos, né, aqui no estado de São Paulo, né, e no Brasil. A partir de lá, então, nós acabamos, de uma certa forma, assumindo um protagonismo no debate a respeito de direitos humanos, né? Já falei aqui a questão do Estado do Espírito Santo, com a questão dos encarcerados, foi uma das questões mais emblemáticas, talvez alguns de vocês tenham acompanhado esse debate, quando nós denunciamos, né, o encarceramento em contêineres. E aí, a partir daí, numa discussão com o Conselho Nacional de Política Penitenciária, né, foi pedida uma intervenção do governo federal no Estado do Espírito Santo, o que não aconteceu, mas esse foi um caso que foi para a Comissão Interamericana e Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Estado brasileiro recebeu a recomendação de que, né, retirasse os presos dos contêineres. Atuamos em diversos outros casos. Aí, um dos casos também foi aqui em Itaquaquecetuba, né, em relação à criminalização das famílias e retirada dos seus filhos. Um grande número, mais de 50 famílias tiveram seus filhos retirados pelo Poder Judiciário e Conselho Tutelar daquela cidade. Enfim, né, e nesse último momento, depois de diversas ações, viemos discutindo, né, uma ação maior e que veio de uma reflexão e de uma ação nossa em diversos espaços, né. Uma das foi num acampamento indígena revolucionário que aconteceu em Brasília, um ano retrasado, né, que nós tivemos presente, que nós estivemos apoiando, e uma outra foi do processo de criminalização do movimento Trabalhadores Sem Terra, que aconteceu na região de Aras, em detrimento daquela ação que o MST fez naquela fazenda, naquela terra que foi invadida pela Cutrale, né, que tem um processo há 10 anos, e as famílias que ali estavam tinham sido retiradas, mais de 200 famílias, né, e que são terras públicas, devolutas, hoje todo mundo sabe disso, e o MST, em decorrência de todo o tempo demora para julgar aquelas terras, né, o MST fez uma ação lá e acabou sendo criminalizado. E aí nós entendemos, passamos aí a entender que seria importante fazer um debate sobre a questão da terra, né? Porém, no meio do caminho, nós também avaliamos que a questão da terra não estava localizada só no campo, ela estava localizada no campo e na cidade. Por quê? A gente, nesse momento, passa por um processo de reorganização das cidades para o interesse do capital imobiliário e da própria facilidade para escoamento da produção do capital. Que é isso que está acontecendo em diversas cidades no Brasil, com a justificativa dos mega-eventos, né, que se reorganizam as cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde está acontecendo esse evento, recentemente, né, o governo municipal anunciou a retirada de 40 mil pessoas de uma só região da cidade de São Paulo. E claro que isso vai acontecer em larga escala. Isso é um dos acontecimentos, mas já vem acontecendo e vai acontecer em larga escala para o próximo período. E isso também, por outro lado, né, tem acontecido, né, no campo, né, e a partir do agronegócio, né, que tem a monocultura de diversas culturas, né, sua matriz, né, e tem se utilizado de venenos que envenenam as águas, que envenenam as terras, né,
e que, né, agride principalmente os povos indígenas. Aqui o Ládio Veron, que é lá do Mato Grosso do Sul, espero que ele narre como é que é jogado o agrotóxico nas plantações, que começam em cima das aldeias, né, envenenando os povos indígenas, né, daquela região, e ali é um exemplo, mas se a gente vai verificar que no Brasil todo isso acontece, envenenando a terra, envenenando a água e envenenando as pessoas, né, em particular os povos indígenas, né. A gente também tem os megaprojetos acontecendo, as grandes obras de infraestrutura, com o argumento que nós precisamos criar infraestrutura para escoamento da produção. Bem, tudo isso, né, se concentra, toda essa riqueza última produzida nesse último período, produzida no Brasil, se concentra na mão de pouquíssimas pessoas. Não existe democratização da riqueza desse país, de forma alguma. Aliás, a concentração de riqueza desse país, ela não se alterou de forma alguma. E os povos, a população, seja ela pobre, agora com esse caso aqui, voltando aqui para São Paulo, esse caso aqui da expulsão de 40 mil pessoas da sua localidade, a gente vai verificar que este capital, que atua, né, para além dos interesses da humanidade, porque atua para além dos interesses da humanidade, esse capital, né, ele não se submete às pessoas, ele submete as pessoas, ele não respeita, né, nenhum indivíduo. Né, porque ali, naquela região que está sendo expulsa 40 mil pessoas, tem gente de classe baixa, tem gente de classe média, tem gente de classe alta. Certo? Então, isso é uma irracionalidade de ação, né, nas relações sociais, nas relações humanas. Então, não tem racionalidade. Tem nos destruído. Né? E, nesse processo de destruição, é importante que a gente possa pensar, né, o que nós efetivamente queremos enquanto projeto de sociedade. Né? E, diante disso, nós nos colocamos um desafio, que é construir o Tribunal Popular da Terra para pensar toda essa situação que tem acontecido no Brasil. Claro que é uma pretensão, né? Nós estamos em processo de organização de 20 sessões do Tribunal Popular da Terra no Brasil, né? Já realizamos algumas e temos já para realizar diversas outras atividades aí até esse ano, que culminará no Tribunal Popular no final do ano aqui em São Paulo, em dezembro aqui em São Paulo, em uma comunidade aqui, uma dessas comunidades que são empobrecidas pelo capital aqui em São Paulo, na região sul de São Paulo, que é o Parque Santo Antônio, né, uma das regiões mais emblemáticas aqui em São Paulo. Mas, ao longo do ano, nós estamos discutindo essas questões. Nós estamos discutindo os mega-eventos, nós estamos discutindo os megaprojetos, nós estamos discutindo o agronegócio e quem tem sido implicado, né, com esse processo de desenvolvimento que é tão divulgado, tão propalado, como se fosse a melhor coisa do mundo para a população brasileira, e que nós sabemos, na prática, que não é. Aliás, os povos indígenas, aqui recentemente saiu um dado de quanto perverso é essa ação dos últimos tempos do capital, e algumas pessoas percebi que olharam esse dado com uma certa satisfação. E a gente não pode olhar esse dado com satisfação. Foi feito um levantamento de quantos povos indígenas hoje tem na Grande São Paulo. São 53 povos indígenas. Isso nos indica alguma coisa. Se os povos estão sendo desaldeados, estão vindo para os grandes centros, esse é um indicativo da ação do capital, que retira as pessoas da terra, que tem a terra como uma condição fundamental para a sua existência, né, e o joga numa cidade que é absolutamente desumanizada e não lhes garante nenhuma condição de vida digna. Outro dia, eu conversando com um grupo de pessoas, e tenho falado isso, né, tenho dito o seguinte, que a luta pela democratização da terra, que os grupos que fazem a luta pela democratização da terra não são os grupos que têm centralidade na discussão da terra. Né? A gente até fez um bom debate a respeito disso. Quem tem a hegemonia hoje, quem tem a centralidade são os povos indígenas, são os povos quilombolas,
que tem essa centralidade, principalmente os povos indígenas, porque é uma condição de sua existência a terra, a luta pela terra, a fixação na terra, né? E aí até fui questionado no momento, mas por essas coincidências do acaso, encontrei um aluno do professor Ariovaldo, que é um dos grandes pensadores da terra no Brasil, e que, para minha felicidade, ele tem dito a mesma coisa, né? Andando pelo Brasil, pesquisando, verificando os movimentos que estão fazendo luta pela terra, ele diz exatamente isso. E diz mais, né? A permanência, a garantia, né, da permanência dos povos indígenas na terra é uma garantia para a nossa sobrevivência, porque são os indígenas, as comunidades indígenas, que são os principais ambientalistas, sempre foram e são os principais ambientalistas desse país. Infelizmente, a gente verifica que tem diversos especialistas em diversas áreas que falam a respeito de questões que os povos indígenas já têm, né, domínio, aprofundamento teórico e prático sobre essas determinadas questões. Então, é assim que nós propusemos, né, com essas preocupações todas de discutir a questão da terra e territorialidade, que nós colocamos, né, para o CRP já há algum tempo. Essa é uma conversa não é nova, né, Bernie? Já é uma conversa antiga. Felizmente, nesse momento, nós estamos conseguindo concretizar uma ação que a gente espera, né, que seja uma ação permanente dessa nossa relação com o Conselho Regional de Psicologia e com o Conselho Federal e com o sistema conselhos de psicologia, porque essa não é uma ação que acaba em si mesmo, né? A gente quer ter outras intervenções e quer agregar, né, as diversas áreas do saber nessas intervenções que nós queremos fazer. Queremos fazer uma expedição no Mato Grosso do Sul, o ano que vem, que é a região que mais tem sido afetada, e nós, né, temos falado muito do Mato Grosso do Sul, fizemos uma insistência, um esforço muito grande para que o povo Guarani, Caiová, viesse hoje aqui, porque são, no Brasil hoje, né, 800 indígenas, por volta de 800 indígenas presos no Brasil por conta de lutar, né, pela sua terra, né. Lá no Mato Grosso do Sul, são por volta de 180, naquela região de Dourados, a maior, Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde estão os Guaranis Caiová, é a região que mais tem indígena preso. Lá tem uma lista imensa de indígenas que estão ameaçados de morte, que tem preço ali naquela região, né? A gente até comentava aqui no começo, o Bernie fez uma brincadeira com um companheiro, ele falou, não, o que é o famoso? Ele falou, não, eu não quero ser famoso, porque indígena famoso é indígena que está na lista de, né, para ser assassinado, certo? Então, lá naquela região, é uma região muito crítica em relação à questão indígena, né? Então, nós queremos fazer lá, nós queremos fazer um debate profundo, né, no Rio +20, que acontecerá o ano que vem no Rio de Janeiro, e penso que outras ações são importantes a serem feitas dentro dessa temática, né? Então, dito isso, eu queria, de novo, externar a nossa satisfação de estar aqui discutindo essa questão que nós consideramos absolutamente fundamental hoje, não para nós, o Tribunal Popular, mas para o Brasil e para a humanidade, né? E que espero que o dia de hoje possa ser um pontapé importante aí, né, nessa construção que nós temos feito na consolidação dessa relação com os povos indígenas, né, enquanto temática importante dentro do Tribunal Popular. Obrigado.